Bom, pessoal, continuando, no ciclo 4, aí a gente já tem um aprofundamento específico e algumas questões que a gente já viu. Aqui também não é a ideia lançar grande novidade, porque a gente já fez muita coisa, viu muito conteúdo. Então a gente precisa, olha, dar uma quietada, ao mesmo tempo que não dá para quietar tanto, a gente precisa avançar. E nesse sentido de avançar, então, nós trabalhamos dois pontos fundamentais: o ser humano enquanto ser de abertura e de finitude. Tá? Então saímos das dualidades existenciais e vamos para dois outros aspectos, digamos que não exatamente contraditórios, mas complementares. Porque o ser humano, ele, enquanto ser de abertura, significa o quê? Ele vai para o mundo. Ele não fica só na toquinha dele. Ele vai para o mundo, vai para o planeta, vai para onde ele conseguir ir. Então ele luta, ele busca, ele se supera, ele vai além. Né? Então, como a gente já falou antes, ele transcende as suas condições. Né? Porém, ainda assim, esse ser humano ele se volta para si mesmo, porque ele sabe que ele é finito. Então nós somos pessoas, enquanto pessoas, seres de relação, e enquanto seres de relação, nós reconhecemos que a nossa própria relação com a existência, ela tem os seus limites, né? E aí, esses limites a gente os supera na medida em que a gente deixa algum tipo de legado, alguma coisa importante para a vida, né? Então, lembrando aqui que o cenário para o ser humano acaba se tornando um trabalho para a vida, assim como na natureza, nós vimos isso lá no ciclo 2. Só que a continuidade da vida aqui se faz num processo histórico, social, cultural mais abrangente do que a mera sobrevivência material. A sobrevivência também de sentidos de existir, sentidos de ser e construção de coisas melhores ainda do que aquilo que nós deixamos continuamente, tá? Então, daí a necessidade desse legado. Bom, aí nós vamos ver a questão da alteridade, olhar para o outro, aprender com o outro. O olhar para o outro é um olhar para si mesmo também, senão a gente não consegue olhar para o outro, se a gente não tiver um olhar para si mesmo. E também do exercício pleno da liberdade, que envolve o exercício da responsabilidade. Aí a gente tem a filosofia existencialista, tal, aí a gente conceitua um pouco isso, numa linguagem bem fluida. Eu achei que está bem legal isso ali, né? Está bem posto, então é uma leitura abrangente, mas sem entrar em todos os pormenores, porque o objetivo não é esse. O objetivo é simplesmente a gente passar por essa discussão e entender esses pontos cruciais, culminando nas dimensões humanas, né? Porque as dimensões humanas elas são operacionais para o dia a dia. Entender que nós temos não só a dimensão biológica, física, né? Mas que nós temos uma dimensão espiritual, que não é necessariamente religião, né, mas pode ser também, mas a dimensão espiritual significa todo esse sentido para agir, né, essa conexão com todas as coisas e com coisas que a gente não compreende, que são transcendentes, que vão além das nossas possibilidades de compreensão, tá? Além da nossa racionalidade. E aí a questão também dessa coisa ativa, vívida que nós temos no cotidiano, né? Um ser espirituoso, uma pessoa espirituosa, o que ela é? É uma pessoa cheia de vida, cheia de garra, de determinação, de vontade, né? E nesses tempos de pandemia, o que a gente mais precisa cultivar dentro da gente é isso, né? Principalmente para quem está realmente vivendo as maiores dificuldades disso e para todos que estão, de alguma maneira, sendo impactados com isso. Todos nós estamos. Né? Bom, mas além da dimensão biológica e além da dimensão espiritual, a gente tem também a dimensão psicológica ou psíquica, se quisermos chamar assim. Mas essa dimensão psicológica, ela está traduzindo no nosso ser um entendimento de que, olha, eu tenho conflitos interiores dentro de mim, traumas, manias, enfim, você também tem os seus, e somos humanos assim, temos que lidar com isso. Então, identificar isso é identificar que estamos em transformação o tempo todo, construindo o nosso interior. Assim como nós construímos patrimônio, construímos as nossas condições de sobrevivência, construímos conhecimento, temos diplomas e coisas do tipo, a gente constrói a si mesmo interiormente, a nossa psique, superando dificuldades. Até para estudar, a gente supera traumas, a gente supera dificuldades e vamos nos superando.
né? Então, lidar com isso é fundamental para o dia a dia. E também, fechando, a questão da dimensão social, porque nós vivemos em sociedade, literalmente, necessariamente. Então, mas eu sou um eremita, né? Mas o eremita vive em relação à sociedade também. Então, a gente não foge disso, a gente se isola mais, se mistura mais, mas somos seres sociais ainda assim. Tá? De qualquer maneira, o ser humano é um ser social. Então, são várias dimensões. Para usar o exemplo prático, finalizando em 30 segundos isso, a questão da nossa experiência se faz quando você tem um problema que parece orgânico, aí você vai se tratar, você fala assim, não, você não tem nada de nível orgânico. Aí vai falar com Deus, meu amigo, você precisa se reconciliar aí com a sua espiritualidade. Ou então, olha, isso aí é psicológico, isso aí é psicossomático, você tem que cuidar da sua interioridade. O que está acontecendo dentro de você que você não está olhando, né? Ou então, cara, vai para a vida. Pessoa, homem ou mulher, vai pra vida, lide com mais gente, sabe? Se socialize, de repente é esse o dilema que tá te fazendo mal, sabe? Tenta melhorar isso na sua vida. As dimensões humanas, as dimensões da pessoa humana servem pra gente entender isso, tá? Muito bem, gente. Valeu.